Olá! Nesta aula veremos o amor ao conhecimento e o respeito aos valores mais sagrados. Vamos analisar os tipos de conhecimento revelado, intuitivo, muito aceito no Oriente e aqui, um pouco relegado por alguns, o racional. Bons estudos! Olá! O conhecimento é a principal ferramenta dos educadores. Um professor está preocupado, acima de tudo, com o desenvolvimento intelectual de seus alunos. Mesmo quando se interessa pela saúde física e o bem-estar emocional deles, o professor deve basear seus juízos em conhecimentos idôneos. Por conseguinte, é importante para o professor refletir filosoficamente sobre o significado básico do conhecimento. O ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento tem o nome de epistemologia. O filósofo, na condição de epistemólogo, reflete sobre a natureza do conhecimento como tal. Formula indagações como: existe algo que seja comum a todas as diferentes atividades envolvidas pelo termo conhecer? Qual a diferença entre conhecer e, digamos, crer? Que podemos conhecer além da informação fornecida pelos sentidos? Qual a relação do ato de conhecer com a coisa que é conhecida? Como poderemos demonstrar que o conhecimento é verdadeiro? Diferentemente do cientista, o epistemólogo está mais interessado em conceitos do que em fatos. A tarefa do epistemologista reside em examinar e descobrir o que se entende por conceitos psicológicos, tais como sentimento, percepção, aprendizagem e reforço, e julgar se o psicólogo os está usando corretamente. Caso o psicólogo não esteja dando os tais conceitos um uso correto, sua descrição dos fatos será errônea. Do ponto de vista do professor, uma das mais importantes distinções feitas em epistemologia é entre os diferentes tipos de conhecimento. Examinaremos agora os que consistem esses tipos de conhecimento e veremos depois, em termos mais gerais, as epistemologias propostas pelas principais escolas de filosofia. A seguir, vamos ver alguns tipos de conhecimento. Em poucas palavras, o conhecimento revelado pode ser descrito como o conhecimento que Deus revelou ao homem. Em sua onisciência, Deus inspirou certos homens para registrarem por escrito a verdade que Ele lhes revelou, para que essas verdades pudessem ser, daí em diante, conhecidas por toda a humanidade. Para cristãos e judeus, a palavra de Deus está contida na Bíblia, para os muçulmanos no Alcorão, para os hindus nos Upanishads. Por ser o verbo de Deus, é a verdade eterna. Se assim não fosse, Deus seria ignorante ou embusteiro, o que equivale a dizer que não seria Deus. Mas, embora as verdades registradas sejam sobrenaturais, a linguagem que elas estão escritas não é. Por conseguinte, os estudiosos dos textos sagrados passam muito tempo argumentando em torno do significado de palavras e expressões nele contidas. Essas discussões são meros exercícios bizantinos. Para o crente religioso, as mais importantes verdades do mundo residem nas palavras em torno das quais teólogos e exegetas desenvolvem seus argumentos. A essência da interpretação textual é trazer para a luz as verdades eternas que estão encerradas nessas palavras. O conhecimento revelado é dado por Deus e externo ao homem. O conhecimento intuitivo é aquele que umas pessoas encontram dentro de si mesmo, no momento de vislumbre, intuição ou insight, é a subterrupção da consciência de uma ideia ou conclusão produzida por um longo processo de trabalho inconsciente. Regozijamo-nos com nossos insights porque a energia psíquica, por tanto tempo investida em busca de uma solução, é subitamente desafogada no puro prazer da descoberta. Que é o conhecimento intuitivo?
É o conhecimento proposto e aceito com base na visão imaginativa ou experiência particular da pessoa que o propõe. Vislumbramos de repente a solução de um problema com que vínhamos inconscientemente batalhando há dias, meses ou até anos. É esse labor prévio do inconsciente que cerca de exultações e aparente certeza o momento do insight. Sentimos-nos seguros de nossas intuições apenas porque, sem estarmos cônscios disso, trabalhamos tão arduamente para chegar a elas. Também estamos exultantes, porque essa mesma descarga de energia nos propicia a sensação de plenitude dos nossos poderes mentais. Devemos distinguir, contudo, entre o ato de intuição e o conhecimento intuitivo propriamente dito. Uma certa iluminação ou introvisão formativa parece ser necessária a todas as grandes realizações intelectuais, teses filosóficas, teorias científicas, obras de arte, parecem todas serem geradas a partir de uma intuição primária, a qual é depois elaborada e refinada. Mas, seja quais forem suas origens, uma teoria científica completa e acabada não é uma forma de conhecimento intuitivo. Ela tem consistência e é testável por observação, experimentação ou ambas. Quando é proposta uma teoria científica como afirmação do conhecimento, seu criador não a se apresenta como insight pessoal, mas como uma hipótese publicamente verificável. Que é, pois, o conhecimento intuitivo? É conhecimento proposto e aceito com base na visão imaginativa ou experiência particular da pessoa que o propõe. As verdades consubstanciadas em obra de arte são uma forma de conhecimento intuitivo. Todos os grandes escritores, como Homero, Shakespeare e Proust, nos contam verdades sobre o coração do homem. Não sonharíamos sequer em testar essas verdades por meio de observações, cálculos ou experimentos, porque tais verdades não são hipóteses, elas são oferecidas como insight e nós as reconhecemos intuitivamente como verdadeiras. Textos místicos, autobiografias e ensaios de todas as espécies são reflexos do conhecimento intuitivo. Nós mesmos também possuímos uma boa soma de conhecimentos intuitivos que nos são próprios, especialmente a respeito de pessoas. É o conhecimento que colhemos em nossa experiência de outros e de nós mesmos. Refletimos sobre ele, certamente, mas não o submetemos a qualquer investigação sistemática e racional ou teste observacional. Não o fazemos porque não é preciso, é um conhecimento que aprofundamos, ampliamos e corrigimos no decorrer da nossa experiência. É o conhecimento que obtemos pelo exercício exclusivo da razão, sem ser acompanhada da observação do estado real das coisas. Os princípios da lógica formal e da matemática pura são paradigmas do conhecimento racional. A verdade deles é demonstrável tão somente pelo raciocínio abstrato. O conhecimento abstrato não está isento de limitações. Ele é fundamentalmente abstrato e formal. Ocupa-se das relações lógicas e significados impessoais e ignora as necessidades emocionais. Como vivemos emocionalmente, entre estados de coisas, o conhecimento racional por si só é insuficiente. Também necessitamos dos conhecimentos intuitivo e empírico, e muitas vezes precisamos mais deles. Além disso, é passível de debate até que ponto o conhecimento racional é de fato universalmente válido e até que ponto apenas parece sê-lo. Em maior ou menor medida, todos nós estamos vinculados a uma cultura e pode muito bem ser que até os princípios da lógica formal somente sejam válidos para pessoas que usam línguas europeias e pensam através de categorias mentais, que essas línguas consubstanciam. Também tem sido questionado se o conhecimento racional assenta em última instância na demonstração racional. De acordo com uma escola de pensamento, por exemplo, os princípios da matemática pura fundamentam-se numa intuição básica de consecutividade. Também necessitamos de conhecimentos intuitivos e empíricos e muitas vezes precisamos mais deles. Além disso, é passível de debate até que ponto o conhecimento racional é de fato universalmente válido
e até que ponto o conhecimento racional apenas parece sê-lo. Também tem sido questionado se o conhecimento racional assenta em última instância na demonstração racional. Antes de seguirmos nossa aula, vamos ver o que as pessoas nas ruas nos falam sobre o próximo tipo de conhecimento que estudaremos. São os conhecimentos antigos, aqueles conhecimentos que, no meu entender, não tem valor. Empírico, aquilo que passou, não tem valor nenhum. Empírico, vou ficar te devendo, não sei te dizer, não me vem à cabeça o que é o empírico. Não tenho nem ideia. Não sei dizer, não. É um conhecimento que não é científico, é o comum do cidadão, né? E vai experimentando, até que um dia chega um cientista e prova ou não prova. Como vimos, as pessoas têm certa dificuldade em entender o que seja conhecimento empírico. Vamos compreender melhor a seguir. Especialmente importante hoje em dia é o conhecimento empírico, ou o conhecimento confirmado pela prova dos sentidos. Vendo, ouvindo, cheirando, sentindo e provando, formamos nossa concepção do mundo que nos cerca. Portanto, o conhecimento compõe-se de ideias formadas de acordo com os fatos observados ou captados pelos sentidos. Enquanto o racionalista nos diz para pensarmos as coisas a fundo, o empirista aconselha-nos olhar e ver. O paradigma do conhecimento empírico é a ciência moderna. As hipóteses científicas são testadas por observação ou através de experimentos com finalidade de apurar as hipóteses que explicam mais satisfatoriamente um certo conjunto de fenômenos. Entretanto, uma hipótese nunca é absolutamente provada ou refutada. Apenas se mostra se ela é mais ou menos provável. A probabilidade empírica pode ficar, por vezes, muito próxima da certeza, mas, de fato, nunca poderá atingi-la. Cumpre sublinhar também que os nossos sentidos podem iludir-nos, por vezes, como quando uma vara que de fato é feita parece dobrada se estiver parcialmente mergulhada na água. Como perguntou Sócrates pouco antes de beber a cicuta, existe verdade em nossos sentidos? Não são eles testemunhas inexatas? Além disso, nossos sentidos estão condicionados por nosso preconceito. Somos propensos a perceber o que está em nosso poder conceber. Assim percebemos o espaço como um pano de fundo permanente, sobre o qual os eventos únicos têm lugar numa sequência temporal. Essa apreensão de espaço e tempo é quase certamente um fenômeno de nossa cultura, um certo grau de seu desenvolvimento. Aceitamos um bom número de conhecimentos como verdadeiros, não porque os tenhamos pessoalmente comprovado, mas porque são atestados e garantidos por autoridades neste ou naquele campo. Por exemplo, aceitamos sem discussão que Canberra é a capital da Austrália ou que a Batalha de Waterloo aconteceu em 1815. Assim, a expressão conhecimento autoritário é de significado mais psicológico que epistemológico. Conhecimento autoritário é o conhecimento estabelecido que é aceito, apoiado em autoridade de outrem. No âmbito da tradição idealista, diferentes filósofos apresentaram diferentes teorias do conhecimento. Platão, em concordância com Sócrates, sustentou que o conhecimento adquirido, através dos sentidos, deve permanecer sem parecer incerto e incompleto, uma vez que o mundo material é apenas uma cópia distorcida de uma esfera mais perfeita do ser. O verdadeiro conhecimento é produto solitário da razão, pois esta é a faculdade que discerne as formas puras espirituais das coisas além das suas consubstanciações materiais. Hegel desenvolveu o conceito platônico de que o conhecimento só é válido na medida em que forma um sistema.
como a realidade suprema é racional e sistemática, nosso conhecimento da realidade é verdadeiro na medida em que também for sistemático. Quando mais abrangente for o sistema do nosso conhecimento e mais consistentes as ideias que ele engloba, mais verdade se diz que ele possui. Este princípio é geralmente conhecido como a teoria da coerência da verdade. Baseia-se no critério de que um item particular de conhecimento só se torna significativo na medida em que é visto em seu contexto social. Logo, todas as ideias e teorias devem ser validadas de acordo com a coerência das mesmas num sistema de conhecimento em contínuo desenvolvimento. Na esteira de Kant, a maioria dos idealistas modernos sustenta que a essência do conhecimento é a imposição de significados e ordem à informação colhida pelos sentidos. A finalidade do ensino não é tanto apresentar ao estudante a massa de informação, quanto ajudá-lo a impor ordem e significado a esse acervo informativo. Alguns idealistas, conhecidos como personalistas, também sustentam que o estudante deve relacionar essa informação em suas próprias experiências prévias, de modo que o que aprende tenha para ele um significado pessoal. O realista rejeita o ponto de vista kantiano de que a mente impõe suas próprias categorias, como substancialidade e causalidade, aos dados dos sentidos. Pelo contrário, diz o realista, o mundo a que pertencemos não é o mundo que tenhamos recriado mentalmente, mas o mundo tal como é. Substancialidade, causalidade, ordem da natureza não constituem uma projeção da mente, mas são características das próprias coisas. Para o realista, portanto, uma ideia ou proposição é verdadeira quando corresponde às características do mundo que pretende descrever. Uma hipótese sobre o mundo não é verdadeira simplesmente porque é coerente com o conhecimento. Se o novo conhecimento se harmoniza com o antigo, é porque o antigo é verdadeiro, quer dizer, é porque o antigo conhecimento corresponde ao caso presente. Logo, a coerência não cria verdade. O que acontece é que quando duas ou mais teorias sobre características afins do mundo correspondem às características que descrevem, elas se apoiarão naturalmente umas nas outras. O verdadeiro conhecimento é, portanto, o conhecimento que corresponde ao mundo tal como ele é. No decorrer do tempo, a raça humana reuniu um cabedal de conhecimentos cuja verdade tem sido repetidamente confirmada. Transmitir uma seleção desse conhecimento à pessoa em crescimento é a mais importante das tarefas da escola. A iniciação em educação cabe, portanto, ao professor como transmissor da herança cultural. É o professor e não o aluno quem decide que matéria será estudada em aula. Se essa matéria satisfizer as necessidades e interesses pessoais do estudante, tanto melhor. Mas se satisfazer pessoalmente o estudante é muito menos importante do que transmitir a matéria certa de estudo. Instruir é a verdadeira finalidade da educação. Satisfazer o estudante é apenas um meio para esse fim, uma útil estratégia didática. Pragmatistas acreditam que a mente é ativa e exploratória, em vez de passiva e receptiva. A mente não se defronta com um mundo que está separado e é independente dela. Pelo contrário, o mundo conhecido é formado em parte pela mente que a conhece. A verdade não reside somente na correspondência das ideias humanas com uma realidade externa, pois a realidade para o homem depende em parte das ideias por intermédio das quais ele a explica. O conhecimento é produzido por uma transação entre o homem e seu meio ambiente, e a verdade é uma propriedade do conhecimento. No que consiste, pois, a verdade? Aos pragmatistas tem sido imputada a afirmação de que uma ideia verdadeira se funciona. Essa imputação somente se aplica, se é que se aplica, a William James, que de fato sustentou ser verdadeira toda e qualquer ideia que tenha consequências favoráveis para a pessoa que a acolhe. Os pragmatistas também sustentam que o método da inteligência é o modo ideal de adquirir conhecimento.
Aprendemos melhor as coisas, dizem eles, localizando e resolvendo problemas. Diante de um problema, a inteligência propõe hipóteses para resolvê-lo. A hipótese que tiver mais êxito na solução do problema é a hipótese que explica os fatos do problema. Dizer que existem valores objetivos é afirmar a existência de valores que independem de preferências humanas. Valores tais como bondade, verdade e beleza são realidades cósmicas. Elas fazem parte da natureza das coisas. A educação tem um valor objetivo. Ela é valiosa em si mesma. Sustentar que os valores são subjetivos é afirmar que eles refletem preferências pessoais. Dizer que a educação é valiosa, por exemplo, é dizer que damos valor ou que algumas pessoas valorizam a educação. Não é dizer que a educação é valiosa independentemente do fato de alguém assim pensar. Certas coisas são objetivamente verdadeiras. Certas ações e certas qualidades são inerentemente boas. Certas coisas são intrinsecamente belas. A educação tem um valor objetivo. Ela é valiosa em si mesma. Sustentar que os valores são subjetivos é afirmar que eles refletem preferências pessoais. Ser valioso é ter valor para alguém, seja o que for que consideremos valioso. Não o é em si mesmo, mas porque acontece que lhe atribuímos valor. Dizer que a educação é valiosa, por exemplo, é dizer que damos um valor que algumas pessoas valorizam a educação. Não é dizer que a educação é valiosa independentemente do fato de alguém assim pensar. Alguns argumentam que há valores eternos e absolutos. Esses valores são tão válidos hoje quanto foram no passado e são válidos para todos. Outros acham que os valores são relativos aos desejos dos homens. Como nossos desejos mudam, assim mudam os valores que os expressam. Os desejos e, portanto, os valores mudam em resposta a novas condições históricas, novas religiões, novas descobertas científicas, novos avanços tecnológicos, novos progressos em educação e assim por diante. É possível chegar a esses valores empiricamente e testá-los publicamente. Podem ser criação do espírito racional ou resultado de uma forte crença. Podemos indagar, por exemplo, se o critério de classificação por notas num curso escolar ou num exame é valioso. É impossível afirmar absolutamente sim ou não. O critério pode ter ou não ter valor dependendo das pessoas envolvidas, dos propósitos a que serve, do modo como é manipulado e dos resultados que produz. Como poderemos saber? O principal método consiste em aplicar normas e padrões que os homens educados aceitam. Paradoxalmente, porém, tais normas estão ultimamente ligadas a valores absolutos ou pelo menos os valores que são mais ou menos permanentes. Pois como poderemos saber em que medida mudam nossos valores, se não dispusermos de algo permanente em relação a que mudança pode ser efetuada? O idealismo sustenta que existe uma hierarquia de valores fixa, em que os de ordem espiritual são superiores ao de natureza material. O idealismo situa os valores espirituais em nível mais elevado, porque diz que nos ajudam a realizar o nosso objetivo supremo. O realista também acredita numa hierarquia de valores, mas situa-se em nível elevado os valores racionais e empíricos, porque eles ajudam-nos a ajustarmos-nos à realidade objetiva. O pragmatista nega que exista hierarquia fixa. Para ele, uma atividade será tão boa quanto outra se satisfizer a necessidade urgente e possuir valor instrumental. É desejável estudar os valores, tanto científica como filosoficamente. Se, por exemplo, pudermos demonstrar que os americanos prezam os mesmos valores de outros povos em outras regiões do mundo, teremos dado um grande passo para o estabelecimento das bases em que a compreensão internacional pode ser edificada. Têm sido feitas elaboradas classificações daquilo a que os homens atribuem de fato um elevado valor em contraste com o que dizem apreciar. Os resultados são surpreendentes e deveriam ser estudados por todos os educadores.
As descobertas do cientista social fornecem ao educador e ao filósofo um repositório de fatos para reflexão profunda. O processo de formação do indivíduo como leitor se dá de forma sempre situada. Ele forma-se numa rede de gestos, maneiras, protocolos, entendimento, valores, todos compartilhados naquela cultura e nem sempre ditos. Por isso, para cada leitor, precisamos perguntar não apenas o que leu, mas onde, quando, em que situação, com quem, com que motivações. Assim, habilitar-se como leitor não depende apenas das oportunidades de acesso que vem a ter aos livros em sua diversidade e riqueza de qualidade, nem da exercitação de uma capacidade supostamente especial da interpretação de textos. Esse investe tanto nisso, não? As histórias pessoais de leitura evidenciam que passar a gostar ou a detestar a leitura tem a ver com a qualidade das interações com que aquele intermediou os encontros com os textos, pais, professores, amigos. Das situações que faziam a mediação, colocando o sujeito em contato com determinado objeto cultural. Nesse sentido, torna-se cada vez mais importante a dedicação de todos à formação dos mediadores em leitura, professores e bibliotecários. São eles que mediarão a relação dos estudantes com os livros. Não é tão importante para o mediador o conhecimento de cada livro, mas dos leitores. Suas preferências, suas vidas, suas buscas pessoais, seus problemas e alegrias do momento. Igualmente importante é saber tornar o ambiente de leitura um local para trocas entre leitores, de livros, de ideias, de impressões, de histórias, favorecendo o sentimento de pertencimento de cada um ao grupo, em que a leitura é moeda de troca de valor. Caros alunos, espero que tenham sentido prazer espiritual em contatarem com o mundo de conhecimento e dos valores tratados neste encontro. Fixem bem em suas mentes. Vocês devem ir em busca do conhecimento e, após o terem adquirido, construam uma hierarquia de valores, sem a qual não serão felizes. Eles deverão fazer parte de suas vidas, pois aquele que conhece nunca será suplantado. Para melhor entendimento do conteúdo visto nesta aula, o professor Roney deixou como sugestão de leitura o livro Linguagem e Significado, de Donald Davidson. Nesta obra, podemos ter uma clara visão da importância da linguagem para a melhor compreensão do conhecimento. Sua tese é epistemológica, mas a enunciação dos princípios que mostram como obter a significação da existência da teoria do significado. Vimos na aula de hoje que conhecimento é a principal ferramenta dos educadores. É importante refletir sobre o significado básico do conhecimento. O professor Roney destacou ainda que o ramo da filosofia que ocupa-se do conhecimento chama-se epistemologia. Como vimos, palavra de origem grega, oriunda do termo episteme, que significa ciência. Vimos ainda que há vários tipos de conhecimento, como o revelado, que foi descrito como conhecimento que Deus revelou e externou ao homem, pois é a súbita erupção da consciência de uma ideia. Também o conhecimento racional, que obtemos pelo exercício exclusivo da razão, sem ser acompanhado da observação do estado real das coisas. E o conhecimento empírico, comprovado pela prova dos sentidos. Seu paradigma é a ciência moderna. Desta forma, aceitamos um bom número de conhecimentos como verdadeiros, não porque os tenhamos pessoalmente comprovados, mas porque são atestados e garantidos por autoridade, neste ou naquele campo. É o conhecimento autoritário. De acordo com os ensinamentos do professor Roney, o verdadeiro conhecimento é, portanto, o que corresponde ao mundo tal como ele é. Dizer que existem valores objetivos é afirmar a existência de valores que independem das preferências humanas.
Sustentar que os valores são subjetivos é afirmar que eles refletem preferências pessoais. Para finalizar, vimos ainda que o idealismo sustenta que existe uma hierarquia de valores fixa, em que os de ordem espiritual são superiores aos de natureza material.